Oi, então dando continuidade ao nosso resumo do livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, que chama Aprendizagem pelas Consequências, Controle Aversivo. Este capítulo encontra-se na página 75 do livro. E para começar o resumo, eu vou falar sobre o comportamento operante. O comportamento operante é aquele que produz modificações no ambiente e é afetado por essas modificações. E essas modificações no ambiente têm um nome, nós chamamos elas de consequências do comportamento. E essas consequências, elas podem ser um reforço positivo ou um reforço negativo. E esse termo, reforçamento, reforço, é um termo utilizado porque a apresentação dessa consequência ela resulta no aumento ou na manutenção da probabilidade de o comportamento reforçado voltar ou não a ocorrer. Temos também as consequências punitivas, que elas podem também ser positivas ou negativas, tá? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. O reforço positivo é a adição de um estímulo agradável. Então, é quando é adicionado um estímulo agradável para aumentar a probabilidade de um comportamento se repetir. Então, pense numa criança, tá? Eu gosto sempre de trazer exemplos, eu já falei em outros vídeos, porque eu acredito que fique mais fácil para assimilarmos, entendermos o significado, porque esse capítulo também contém muitos termos, muito conceito assim, teórico. Então, com os exemplos, eu acredito que fique sim mais fácil. Então, vamos pensar aqui numa criança. Uma criança que toda vez que faz uma lição, ela ganha um chocolate, ela ganha um benefício, esse benefício é o chocolate. Então, esse chocolate, ele vai ser o quê? Pensando no reforço. O reforço positivo. E ao receber esse chocolate, o que passa, né? Que aumenta a chance da criança de fazer a lição futuramente, novamente. Então, esse chocolate é um reforço positivo que vai aumentar a probabilidade dessa criança repetir a tarefa. Reforço negativo. Diferentemente do positivo, o negativo ele é a retirada de um estímulo desagradável para aumentar a probabilidade de um comportamento se repetir. Então, vamos pensar aqui no estudante, que ele estuda para evitar receber uma bronca dos pais. A bronca que é evitada, ela é um estímulo negativo removido. Então, o estudar é o reforçador. O que esse estudante pensa? Poxa, é um saco, né? Ficar ali recebendo bronca dos meus pais. Então, para evitar isso, para eu parar de ficar recebendo bronca dos meus pais, eu vou começar a estudar. Eu vou estudar. E assim ele faz. Então, a bronca é o estímulo negativo removido e o reforçador é o estudar. Percebam que no reforço é o aumento. Então, no reforço é quando aumenta a chance do comportamento se repetir. Na punição positiva, já temos a adição de um estímulo desagradável para diminuir a probabilidade de um comportamento acontecer. Então, um adolescente que chega em casa e leva uma bronca dos pais. Vamos pensar nesse adolescente. Antes era um estudante, agora é um adolescente que recebe bronca dos pais porque não cumpre o horário combinado de chegar em casa. Então, é um saco, como eu falei, receber uma bronca. Ninguém gosta. Então, a bronca ela vai ser o estímulo punitivo positivo adicionado para reduzir o comportamento de chegar tarde. Então, o que vai acontecer aqui? Vai adicionar um estímulo desagradável para fazer com que a pessoa mude ali, repense sobre o seu comportamento. Então, ele vai pensar, poxa, se eu cumprir o horário, se eu parar de chegar tarde, eu vou parar de receber essa bronca. Entende? Então, é um estímulo positivo, punitivo positivo. Temos também a punição negativa, que já é a retirada de um estímulo agradável para diminuir a probabilidade de um comportamento. Então, vamos pensar aqui em irmãos que brigam muito.
Então, a mãe vai lá e fala assim, olha, toda vez que vocês brigarem, vocês vão ficar sem assistir TV. Então, a TV ela é retirada. É algo bom que foi retirado para ver se tem ali uma alteração no comportamento. Então, a TV é retirada, algo bom retirado, e como punição. Essa TV ela é retirada como punição. Só que é uma punição negativa. Percebam que, gente, olha, preste atenção. É um resuminho. Percebam que o reforço, ele aumenta o comportamento. Tanto o reforço positivo quanto o reforço negativo. Já a punição, ela diminui a probabilidade desse comportamento acontecer, tanto a punição negativa quanto a punição positiva. Agora, quando nós falamos em positivo, independentemente de ser punição ou reforço, algo é adicionado. Então, tudo que for positivo é algo adicionado, e tudo que for negativo é algo removido. Agora eu vou falar sobre o comportamento de fuga e de esquiva. Fuga e esquiva são dois tipos gerais de comportamento operante que são mantidos por consequências de reforçamento negativos. Esse comportamento de fuga, vou repetir, o comportamento de fuga e de esquiva, eles são mantidos por contingências de reforçamento negativo. Então, contingências de reforçamento positivos e de punição não são mantidos como fuga e esquiva, tá? Só para reforçar aí para a gente começar. O comportamento de fuga é quando determinado estímulo aversivo está presente no ambiente e esse comportamento o retira do ambiente. Então vamos pensar aqui numa pessoa que está em uma festa e chegou alguém que ela não queira cumprimentar. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fugir, ela vai ir embora, para não precisar cumprimentar essa pessoa. Entende? Então, a pessoa que chegou já está no mesmo ambiente dessa pessoa que vai embora, no mesmo ambiente dessa pessoa que usou a fuga. Já a esquiva é quando evita ou atrasa o contato com um estímulo aversivo que não está presente no ambiente. Então, por exemplo, vamos supor que vocês aí têm um amigo que gosta de sair muito, gosta de comida japonesa e te chamou para ir ao restaurante. Você vai inventar que não pode ir porque tem uma prova. Então, você está usando aí um comportamento de esquiva. É quando a gente mente, quando a gente inventa uma desculpa para não ir, por exemplo, a determinado local, tá? Agora eu vou falar sobre a suspensão da contingência punitiva, que é a recuperação da resposta. Vou falar agora sobre a recuperação da resposta. Suspender a contingência punitiva significa parar de punir um comportamento que antes era punido, ou seja, algo que antes causava punição agora já não vai causar mais. E essa recuperação da resposta, o que ela é? É quando o comportamento que havia diminuído por causa da punição, né, da contingência punitiva, volta a ocorrer. E ocorre por quê? Ela volta a ocorrer por quê? Justamente porque a punição ela foi suspensa. Com o exemplo vai ficar um pouquinho mais fácil. Vejamos. Uma criança que gritava muito na aula, na sala de aula. O professor começou a aplicar uma punição positiva. Então, toda vez que essa criança gritava, o que esse professor fazia? Essa criança era retirada da sala por 5 minutos. Então, a criança começou a gritar, o professor retirava ela da sala por ali mais ou menos uns 5 minutos. Com o tempo, o comportamento de gritar tende a diminuir por causa da punição, porque essa criança ela não queria ficar fora de sala, ela não queria ficar longe dos seus amiguinhos. Só que depois, o que aconteceu? O professor percebeu a mudança, a diminuição dos gritos, parou. Ele parou de aplicar a punição. Então, ele não tira mais essa criança da sala de aula quando ela começa a gritar. O que vai acontecer? Essa criança vai voltar a gritar. E isso de voltar a gritar que nós chamamos de recuperação da resposta após a suspensão da contingência punitiva. Então, eu vou trazer aqui 2 observações importantes para você. A recuperação da resposta, ela mostra que a punição sozinha, ela não ensina um comportamento alternativo, tá, gente? E por isso que na ciência ABA é essencial ensinar comportamentos
substitutivos adequados e usar o reforço positivo sempre que possível, tá? Uma outra observação, um outro ponto importante. A fim de que o comportamento volte a ocorrer com a quebra da contingência de punição, o reforçamento ele deve ser mantido e, obviamente, o organismo deve ser exposto outra vez à contingência. Essa outra vez à contingência, isso é importante, porque é importante repetir o comportamento na atualidade, pois ele pode ser que ele não seja mais aversivo. Então, pode ser que esse grito, depois que volte, né, que a gente teste ali outra vez a contingência, pode ser que ele não seja mais aversivo. E ótimo, maravilha, tá tudo bem. Vou falar agora sobre a punição versus a extinção. A extinção é quando um comportamento produzir uma consequência reforçadora e, por algum motivo, esta deixa de ocorrer, o que é diferente da punição negativa, tá? Isso também é muito importante. A extinção é diferente da punição negativa. A extinção, então, ela refere-se à retirada do reforço que levará à diminuição e talvez aí até uma possível eliminação do comportamento com o tempo. Um exemplo, uma criança que chora para poder ganhar doces. Então, esses pais, eles costumavam ceder. O filho chorava, a criança ganhava uma bala. Só que os pais perceberam que estava demais essa situação. E eles pararam de dar doce quando essa criança chorava. Eles removeram o reforço, que era dar o doce. Com o tempo, o choro diminuiu. Por quê? Porque a criança percebeu que não adianta mais chorar. Se eu chorar, meus pais não vão me dar o doce, então eu vou parar de chorar. Só que tem uma observação. Durante a extinção, é comum ocorrer a explosão de extinção, em que o comportamento piora temporariamente antes de desaparecer de vez. Então, o que pode acontecer? A criança chorava, o pai dava o doce, ela parava de chorar. E os pais depois começaram a parar de dar esse doce. Pode ser que a criança tenha um pico, que nós chamamos de explosão, de extinção, então pode ser que ela grite até mais alto do que antes, porém depois essa explosão tende a diminuir, passar até estabilizar e esse comportamento temporariamente pode ser que desapareça, tá? Vai diminuindo. E a punição? Na punição, a punição ocorre quando um estímulo é apresentado ou retirado após o comportamento. E isso reduz a probabilidade de o comportamento ocorrer novamente no futuro. E existem, como eu já falei, dois tipos de punição. A punição positiva e a punição negativa, tá? Eu já dei exemplo, mas eu só vou retomar para eu conseguir também me situar e vocês também. A punição negativa é aquela em que removemos um estímulo reforçador, né, após ali um comportamento, e a positiva adiciona-se um estímulo reforçador após o comportamento. Temos também uma outra observação aqui. Outra diferença entre a punição e a extinção refere-se ao processo. Preste atenção. A punição, ela suprime rapidamente a resposta. Já a extinção, não. A extinção, ela vai produzir uma diminuição gradual na frequência da ocorrência dessa resposta. Tá? Então, repetindo que isso é importante. A punição, ela vai suprimir muito rápido a resposta. E na extinção, não, já é uma diminuição gradual, ok? Agora eu vou falar sobre o controle aversivo. O controle aversivo, ele é uma situação em que o comportamento ele é influenciado por consequências que envolvem a presença, a remoção ou a ameaça de estímulos aversivos. E isso pode acontecer de duas formas: através do reforçamento negativo, né, que eu já falei, ou da punição positiva. Então, o controle aversivo, ele diz muito respeito ao aumento na frequência do comportamento por reforçamento negativo e à diminuição na sua frequência por punição positiva ou negativa. Então, esse controle é um conceito que se refere ao uso de estímulos desagradáveis, que são estímulos aversivos, para influenciar o comportamento. E aqui também eu trago uma observação para vocês. O controle, gente, aversivo, ele é controverso na ciência ABA, pois pode gerar medo, pode gerar
gerar aversão, agressividade, problemas emocionais, e também não ensina o comportamento adequado. O controle aversivo, ele praticamente suprime aquele comportamento inadequado, ele não vai te ensinar um comportamento alternativo, tá? E na terapia ABA, o foco é mais no reforço positivo, ou seja, recompensar comportamentos desejados em vez de punir os indesejados. Temos aqui também os efeitos colaterais, como eu já comecei a mencionar, né, para vocês. Os efeitos colaterais do controle aversivo. O controle aversivo, ele é uma forma de aumentar ou diminuir a probabilidade de ocorrência do comportamento e apresenta aí uma série de efeitos colaterais. Já mencionei alguns, mas eu vou repeti-los aqui. Temos também a fuga e a esquiva. Já falei sobre o comportamento agressivo ou reativo, né? Temos também a supressão geral do comportamento, a ansiedade, o estresse, o desaparecimento temporário do comportamento, o condicionamento de respostas emocionais negativas, modelagem de comportamento punitivo. Então, tudo isso são efeitos colaterais do controle aversivo. Não é uma técnica boa, né, para ser usada. Só que temos alternativas ao controle aversivo. Então, quais são as alternativas ao controle aversivo? Eu vou mencionar algumas aqui, tá? Somente algumas. Pode ser usado o reforçamento positivo em substituição ao reforçamento negativo, a extinção em substituição à punição. Então, em vez de punir, extinguir aquele comportamento indesejado. O reforçamento diferencial, dá para aumentar também a frequência de reforçamento para as respostas alternativas. Vou falar agora, assim, bem sucintamente, sobre as respostas de contra-controle, que são aquelas mantidas por evitarem que o outro comportamento do organismo seja controlado aversivamente. As respostas de contra-controle, elas são, portanto, mantidas por um reforçamento negativo. Contra-controle é quando alguém reage contra uma tentativa de controle do seu comportamento. Vamos pensar aqui no exemplo. Vamos pensar em fuga e esquiva. Um aluno que finge estar doente. Para quê? Para não ir à escola, por exemplo. Vamos supor que tem ali um professor, que ele julgue esse professor autoritário, um professor chato, uma aula chata. Então, ele não quer ir à aula daquele professor. Então, ele vai falar: mãe, hoje eu não vou à aula porque eu estou doente. Então, isso é uma resposta de contra-controle. Eu espero que vocês tenham gostado deste resumo, deste capítulo, do capítulo 4. E no capítulo 5 é uma revisão dos capítulos anteriores. Então, no próximo vídeo eu vou trazer uma revisão dos capítulos anteriores, do primeiro capítulo, do capítulo 2, o 3 e também deste capítulo 4. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo resumo. Beijo! Tchau, tchau!